Fala Fera, essa é a nossa aula sobre resistores. Bom, diversos aparelhos são dotados de resistores, como secadores de cabelo, chuveiros elétricos, lâmpadas, placas de circuito. Os resistores, eles podem se apresentar nesses formatos aqui. Nos nossos problemas, né, nos livros, nas aulas, nós vamos usar essas duas representações. Então, se você vê uma dessas duas figuras, você está vendo um resistor sendo apresentado. Nas placas de circuito, eles aparecem dessa outra forma daqui, tá bom? Bem, pessoal, vamos imaginar aqui que eu tenho um resistor ligado a uma diferença de potencial, tá certo? A uma DDP, tá aqui a DDP. Esse resistor, quando ligado a uma DDP, vai ser atravessado por uma corrente elétrica, tá bom? Se mantivermos a temperatura constante, o quociente da DDP aplicada nessas duas extremidades e a respectiva intensidade de corrente elétrica resulta em uma constante. Essa constante é chamada de resistência elétrica, beleza? Então, se eu mudar a DDP, eu vou mudar a corrente elétrica na mesma proporção. E essa proporção é dada pela resistência elétrica, que é uma constante. A primeira lei de Ohm traz que U, que é a DDP, é igual a R, que é a constante, vezes I. Ou seja, U, que é a DDP, e a intensidade da corrente elétrica são proporcionais a essa resistência elétrica daqui, beleza? Bom, as unidades são, a unidade de tensão nós já vimos, né? A letra U, a DDP é o volt, a corrente elétrica é o ampere e a unidade de resistência é o ohm, representada pela letra ômega maiúscula, tá? É uma homenagem a Simon Ohm, que fez essa descoberta, né? Achou essa constante aqui, que é a relação entre a tensão e a corrente, tá certo? Vamos fazer um probleminha. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 20 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 4 ampere. Qual a DDP nos terminais do resistor quando este é percorrido por uma corrente elétrica de 1,2 ampere? Então, ó, qual a DDP, a pergunta, quando a corrente for 1,2 ampere? Ora, qual a DDP para uma corrente de 1,2? Então, a nova DDP, U', é R, que é a constante, é a resistência, vezes a corrente, que é 1,2 ampere. Então, antes eu tenho que achar essa resistência. Ora, antes que a corrente fosse 1,2, ela era 4. Então, a constante é dada por U igual a RI. R é U dividido por I, né? A tensão dividido pela corrente. A tensão era 20 e a corrente era 4. Então, a resistência é 5. Mesmo que eu mude a tensão e mude a corrente, a resistência não vai mudar. Então, eu posso colocar essa resistência de 5 aqui, a nova corrente de 1,2 aqui, e vou achar a nova DDP. 5 vezes 1,2 é 6 volts. Então, a DDP para uma corrente de 1,2 ampere é de 6 volts. E a DDP para uma corrente de 4 ampere era de 20 volts. Beleza? Bom, pessoal, a partir de uma curva característica, nós podemos dizer como que cada resistor se comporta. Se nós tivermos uma reta linear, pessoal, ó, a partir da primeira lei de Ohm, isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, aqui eu tenho uma reta linear. Esse resistor é chamado de resistor ôhmico. Então, quando eu tenho um gráfico da tensão pela corrente e ela é uma reta, ó, que passa pela origem, nós temos uma curva característica de um resistor ôhmico, tá certo? Agora, para resistores que não obedecem a essa lei de Ohm, a curva característica passa pela origem, mas não é uma reta, como você pode ver aqui nessa parte vermelha. Então, esse gráfico aqui, né, essa curva, ela não é uma curva de um resistor ôhmico, a gente chama ele de resistor não ôhmico. Mas nós podemos definir resistências aparentes. Então, a resistência aparente para o ponto P seria essa reta, do ponto P até a origem. A resistência aparente no ponto P' seria essa reta. E aí a gente pode calcular essas tangentes aqui e dizer que elas são as resistências aparentes, que só valem para aquele ponto específico, não valem para o gráfico todo, como no resistor ôhmico, em que a resistência é constante, beleza?
Então nós temos aqui, ó, aplica-se um ADDP nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Repete-se a operação para ADDPs diferentes e constrói-se o gráfico. Então, ó, quando ele aplicou um ADDP de 4 volts, ele mediu uma corrente de 0,2 ampere. Quando ele aumentou a ADDP para 8 volts, a corrente aumentou para 0,4 ampere. Quando ele aumentou a ADDP para 12 volts, a corrente aumentou para 0,6 ampere. Então, com essa proporcionalidade, esse resistor é ômico, né? Qual o valor da resistência elétrica desse resistor? Ora, a resistência é a razão da ADDP pela corrente. Você pode pegar qualquer um, ou 4 e 0,2, você pode pegar 8 e dividir por 0,4, ou 12 dividido por 0,6, que você vai achar sempre uma resistência de 20 ohms. Beleza? Então, tá aqui esse resistor ômico para vocês. A primeira lei de Ohm, pessoal, de resistência elétrica, ela indica o seguinte: a resistência, como ela propriamente diz, ela gera uma resistência à passagem da corrente elétrica, ou seja, quanto maior for a resistência, menos corrente vai passar por aquele condutor. E aí, menos corrente passando, né, maior a resistência. Aqui, por exemplo, você tem um filamento, esse filamento é um resistor, beleza? A resistência vai indicar quanto de corrente vai passar, visto que a lâmpada vai estar ligada num ADDP provavelmente constante, ok? Então, pessoal, sabendo que a potência é π, nós já vimos em outra aula dessa playlist, e que a ADDP é R vezes I, né, pela primeira lei de Ohm, aplicando R vezes I no lugar de U, fica I vezes R vezes I. I vezes I é I ao quadrado. Então, uma forma de medir, por exemplo, a potência dissipada aqui nessa lâmpada é multiplicar a resistência dela pelo quadrado da corrente que atravessa, ok? Veja só, aqui eu tenho um chuveiro elétrico. Então, na embalagem de um chuveiro elétrico, lê-se a inscrição 4.600 watts, está aqui a inscrição, ó, e 220 volts. Então, aqui, ó, quer dizer que quando esse chuveiro for ligado a 220 volts, eu vou ter uma potência média de 4.600 watts. Quando ligado corretamente, então está aqui, ó, potência e tensão. Quando ligado corretamente, qual a intensidade da corrente elétrica que atravessa? Então aqui a gente tem a potência e a tensão, e eu quero a intensidade da corrente elétrica. Ora, potência I vezes U, π, 4.600 é igual a I vezes 220, né? 4.600 é a potência, 220 é a tensão. 4.600 dividido por 220, 220 que multiplica na direita, na esquerda ele divide, é igual a 21 amperes. 4.600 dividido por 220 é aproximadamente 21. Então a corrente que atravessa os chuveiros é de 21 amperes. Qual a resistência elétrica do chuveiro, pessoal? A resistência elétrica do chuveiro, U igual a RI, eu tenho a tensão 220, agora eu tenho a corrente que é 21, a resistência é 220 dividido por 21, 10,5 ohms. Essa é a resistência do chuveiro, que foi aquela molinha que eu mostrei a vocês no outro slide. A energia consumida após 2 horas de uso. Então, com uma potência de 4,6 kW, essa potência de 4,6 kW, né? 4.600 watts, 4,6 kW. Pelo tempo de 2 horas, dá 9,2 kWh. Essa é a energia consumida em 2 horas de uso desse chuveiro. Se você quiser saber quanto custa em dinheiro, você procura na sua conta de energia quanto é a tarifa, né? Tarifa por kWh, e multiplica por esse valor. Bom, pessoal, a segunda lei de Ohm é a lei da resistividade. A gente sabe que a resistência elétrica de um resistor depende do material que o constitui, de suas dimensões, de sua temperatura. Então, a resistência elétrica ela vai depender diretamente de uma constante chamada de resistividade do material, do comprimento e inversamente da área da seção transversal. Ou seja, quanto mais comprido, quanto mais longo for o fio, maior a resistência. Em relação à espessura, quanto mais fino, quanto menor a área, maior a resistência. Então a resistência é proporcional ao comprimento, maior resistência. E inversamente proporcional à área. Quanto menor a área,
maior a resistência, tá certo? Além disso, ele depende dessa grandeza aqui, chamada de resistividade. A resistividade, ela depende do material que constitui o resistor e da temperatura, tá certo? Ela é medida em ohm por metro. Vamos ver um exemplo? O filamento de tungstênio de uma lâmpada tem resistência de 20 ohms a 20 graus Celsius. Sabendo-se que sua seção transversal mede 1,102 vezes 10 a menos 4 milímetros quadrados e que a resistividade do tungstênio nessa mesma temperatura é 5,51 vezes 10 a menos 2, aí aqui tem unidades importantes, ohm, milímetro quadrado e metro. Então a resistência tem que estar em ohm, tá certo? A área de seção transversal tem que estar em milímetro quadrado, tá certo? E ele quer o comprimento vai ter que ser dado em metro. Então, aplicando diretamente na fórmula para achar o comprimento do filamento, e essas são as unidades importantes, nós temos R, que é a resistência, que vale 20, Rho, que é a resistividade, 5,51 vezes 10 a menos 2, a área de seção transversal, que é 1,102 vezes 10 a menos 4, e o comprimento. Quando eu dividir 5,51 por 1,102, vai dar 5. 5,51 dividido por 1,102 é 5. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4 conserva o numerador e subtrai os expoentes. Menos 2 menos 4 é menos 2 mais 4, que é 2. E sobrou o L. O 5 vezes 10 ao quadrado, que é 500, né? Que da direita multiplica, na esquerda ele divide. E 20 dividido por 500 é 0,04. Então o comprimento desse fio é de 0,04 metros, quase, certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre resistores. O restante da playlist dessa primeira parte de eletrodinâmica vai estar aqui, indicado nessa setinha. Gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, beleza? Aquele abraço.